Então vamos ouvir o que disse o Tite, que está sendo cornetado para tudo que é lado, porque poupou um monte de gente e perdeu em La Paz. Aí alguém vai, mas perder em La Paz quase todo mundo perde. Só que o pessoal está bravo, porque, por exemplo, Pedro já foi poupado no... O Pedro que você chama como? O Evair dos tempos modernos. A elegância em campo. Tá certo. Foi poupado, nem viajou, Mas um monte de jogou? gente. O Gerson, que é... O Adílio dos tempos modernos. É isso. E o Patito Rodrigues? Olha, ontem, impressionante. Muita gente ficou impressionada pelo que jogou o Patito Rodrigues. Jogou muito bem mesmo. É, né? Driblador, muito habilidoso. Teve uma avenida para jogar. Partindo para cima do lateral. Altitude faz milagre, né? Escrevendo a baixitude depois? Entendi. Vamos acompanhar o que disse o Tite, técnico do Flamengo. Vamos lá. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber e não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a apertar. Isso são todos indícios para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A. E a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é, sim, nossa, mas minha do técnico que escala. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Está aí o Tite dando as explicações dele para os jogadores poupados. E a gente tem uma tela. A pergunta, Tite faz bem em mexer? Jogadores poupados pelo Flamengo nos últimos 3 jogos. Contra o São Paulo, a Arrascaeta não entrou no segundo tempo. Luiz Araújo entrou após lesão do Cebolinha. Entrou e fez o gol, né? Sim. Foi isso? Fez um golaço. Isso, fez. Inclusive. Contra o Palmeiras, De La Cruz entrou no segundo tempo. Pedro entrou no segundo tempo. Contra o Bolívar, não viajaram, não foram relacionados. Os laterais Varela e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Fora por questão médica contra o Bolívar, Léo Pereira... não podiam jogar mesmo o Léo Pereira, o Alan e o Everton Cebolinha, né? E aí, o Rafael Marques já está conosco lá no Rio de Janeiro para a gente analisar, conversar. Porque é o seguinte, Rafa, antes da gente começar a nossa resenha, todo mundo opinar, eu vou colocar alguns fatos. Fatos pelo seguinte... Não é só o Flamengo que poupa. O Palmeiras poupa, o Grêmio poupa, todo mundo poupa. Certo ou errado? La Paz, o Grêmio, por exemplo, não levou o seu time. Certo ou errado? Pro Strongest. O Tite explicou, tentou explicar, deixando claro que é um trabalho em conjunto. E ele tem uma comissão técnica. O Fábio Massaredia, todo mundo sabe, é um dos melhores preparadores físicos do país, trabalhou na seleção brasileira, etc. e tal. Então, esses são os fatos. Agora, muita gente achando que o Flamengo está exagerando. Apesar dele citar a ciência, apesar de o Flamengo não ser o único a poupar jogadores nessa sequência maluca do futebol brasileiro, tem muita gente achando que ele está exagerando. Porque poupa no Brasileiro, poupa na Libertadores, poupa aqui, poupa ali. Lembrei até do poupa-tempo, que você citou ontem. Rafael Marques, o Flamengo está exagerando? Bom dia. Bom dia, Abel, Nath, Mari, Prates e fãs do esporte conectados com a gente aqui no F360. Não sei. Eu entendo que a gente precisa debater futebol com base em informações. E aí, um parênteses, né, que eu acho necessário nesse momento, que é o seguinte, eu enalteço, eu valorizo
a iniciativa do Tite, que desde o início, lá atrás, já falou sobre alinhamento com a diretoria, sobre a impossibilidade de ganhar as 3 competições, criou um discurso prévio de autodefesa perante o torcedor. E eu entendo toda a estratégia que ele lançou, que ele adotou para poder tocar nesse assunto publicamente. Mas já que é para fazer isso, e eu acho que é legítimo, porque respeita o torcedor agir dessa maneira, que seja em todos os sentidos também. Que traga os elementos públicos, que divulgue nas coletivas, através do contato direto com a imprensa, quais são efetivamente os dados dos jogadores. O que de lactato, de reposição hormonal, feitos após os jogos, mostraram em relação aos atletas. Seja mais específico, científico, detalhista. Vai ser contributivo para o futebol se o Tite fizer isso. Eu acho que nós temos um papel muito importante, Abel, em tentar trazer de maneira mais ampla e sem rasteirizar discussões que normalmente em mesa de bar são muito simples, práticas e objetivas. Tem muita gente falando que o Tite foi poupar o time, mas não poupou o coração do torcedor do Flamengo, porque o Flamengo perdeu a sua invencibilidade na temporada ontem diante do Bolívar. E eu não tenho todos os elementos para dizer se todos esses jogadores, 6 no total, o Luiz Araújo acabou entrando no segundo tempo, se todos deveriam ser poupados como foram no jogo de ontem. Eu tenho que partir do princípio do elemento que eu tenho, que é a coletiva do treinador. E na coletiva ele assegura estar respaldado pela fisiologia, pela sua comissão técnica para tomar tamanha decisão. Fato é que o Flamengo perdeu o jogo e eu acho que a discussão ela deve ser maior do que apenas o ato de poupar. Com o elenco que o Tite levou para La Paz, dava para vencer o jogo. E a própria partida mostrou isso no segundo tempo, quando o Flamengo jogou com mais gente posicionada ao ataque, quando trocou um 3-6-1 variando para um 3-5-2 posicional. Pelo 4-3-3 habitual, com o Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Lohan fazendo essa variação, o Flamengo mostrou em 5, 6 minutos, com 4 oportunidades criadas, que dava para ter feito um jogo melhor contra o Bolívar. Está muita gente debatendo o fato do Tite ter poupado os jogadores. Eu acho que o debate é maior do que isso. O debate é, a estratégia de colocar 3 zagueiros com 2 volantes foi adequada? Acho que não. Tite respeitou demais o Bolívar ontem em La Paz. Não sei se respeitou o Bolívar ou se respeitou a altitude. Não sei se os companheiros concordam, mas eu vi um Bolívar com muita qualidade coletiva com a bola, mas com muita lentidão de recomposição, com muitos espaços no seu sistema defensivo. Espaços esses que quando o Flamengo, entre aspas, quis explorar, explorou. Então, repito, com o elenco que foi para La Paz, dava para ter vencido o jogo. Para mim, a cobrança em cima do Tite, e somente ele, porque ele é o responsável pelas decisões estratégicas de formatação da equipe, ela deve ser feita em cima da decisão que ele teve de mudar o esquema tático e colocar um Flamengo para não perder. Quando tentou ganhar, era tarde demais. Em cima do que você está dizendo. Nação rubro-negra, vocês acham que o grande culpado por essa derrota vergonhosa do Flamengo para o Bolívia na altitude foi somente do técnico Tite? Vocês acham que esses jogadores não têm que honrar mais o manto sagrado? O que vocês acham? O Matheus Gonçalves, que é jovem ainda, pede tanto uma oportunidade quando entra na equipe, sabe? Não dá um chute de fora da área, fica naquele toquinho. Não, o Matheus Gonçalves é partir para dentro. Lohan, alegria nas pernas, sabe? O time do Flamengo, às vezes, tinha que atacar mais o Bolívar. A gente viu um espaço muito grande na fase defensiva do time boliviano e o Flamengo não soube aproveitar. Não soube aproveitar. A questão agora, o Tite poupou, não tem como mais voltar atrás. Mas dentro de campo, o time quis ganhar, quis vencer. Era pro Flamengo respeitar a altitude. Assim como o Palmeiras respeitou, mas só que no final do jogo conseguiu a virada. E o Flamengo está 5 pontos atrás do Bolívar. Bolívar arrancou, agora está com 9 e o Flamengo com 4. E aí agora? Quem garante que esses jogos aqui no Maracanã, o Flamengo vai conseguir a vitória? Então, galera, eu acho que assim, o Flamengo tem que, o Tite, toda a comissão técnica rubro-negra tem que colocar a cabeça no lugar, sabe? Agora é a hora de escalar o que tem de melhor. O que tem de melhor. O ano apenas está começando, o Flamengo tem muitos e muitos jogos pela frente. Deixa aqui nos comentários para vocês o que vocês acharam dessa partida vergonhosa que o Flamengo fez lá na altitude. Com esse time dava muito bem para o Flamengo ter ganhado. Mas vamos agora torcer para que o Flamengo dê a volta por cima e volte a ganhar, a deixar o seu torcedor feliz. Então é isso, nação. Tô indo nessa.
Já se inscreveram no canal? Agradeço a todos. Só se inscrever, deixa o like aqui embaixo e me diga a cidade que vocês moram pra mim responder geral. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.